Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nós estamos terminando as nossas reflexões a respeito do tabernáculo de Moisés, mas ainda quero trazer algumas coisas importantes, né? Como um resumo, como porções de verdades maravilhosas que podem trazer é, refrigério para a nossa alma, trazer luz e direção para a nossa vida como filhas, como filhos de Deus e também como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero fazer um resumão durante essa semana de toda a nossa reflexão, o nosso aprendizado. Quero pedir perdão a todos que a nossa reflexão de ontem ocorreu um probleminha, mas ele já foi corrigido. Quem não conseguiu ver a reflexão de ontem, poderá ver agora, porque nós já fizemos as correções. Me perdoem, que o Senhor então continue nos abençoando. Nós vamos trazer a nossa primeira reflexão, trazendo então uma porção de verdade a respeito do tabernáculo e a igreja. Em Êxodo, capítulo 19, versículos de 4 a 6, tem algo tão maravilhoso de Deus, aquilo que Deus falou então para o seu povo. Ele diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você, Moisés, deve falar então aos filhos de Israel. Então, como os transportei sobre junto a mim, sobre as asas, como asas de águia. Todo o plano de redenção nós vemos então nas figuras e pré-figuras do tabernáculo. Nós podemos ver então resumidamente tudo aquilo que Deus falou a Moisés para a nação de Israel no Monte Sinai e como então nós estamos inseridos nessas ordens, nessas ordenanças. Nós vamos então fazer este breve resumo focalizando o tabernáculo e a sua mobília como uma figura da verdade também vista hoje na igreja do Novo Testamento. Então, toda essa história pode ser compreendida primeiro como a graça de Deus vindo, alcançando e redimindo o homem que estava caído. A ordem da aproximação no tabernáculo de Moisés nos dá uma maravilhosa figura da graça de Deus neste plano de redenção. Então, partindo da ordem da experiência hoje de todo crente que está em Cristo e Cristo está nele. Então, cada revelação de Deus através do tabernáculo traz de volta à igreja uma porção da verdade. Verdade que não é um conceito, a verdade que é uma pessoa que se chama Jesus e que foi confiada então a todos os santos de uma vez por todas. Então vamos ver hoje algumas porções dessa verdade. A primeira delas, que a entrada do pátio chamava-se o caminho. E Jesus diz então no Novo Testamento: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém se aproximará do Pai a não ser que passe por mim. Então era por essa entrada que o pecador é introduzido no plano de redenção de Deus. Jesus é o caminho, então ele é o primeiro lugar onde o homem em arrependimento dos seus atos deve entrar. A segunda porção de verdade é que o altar de bronze que encontramos após passar pela entrada chamada o caminho
é o caminho da justificação pela fé. Então, este era o lugar do derramamento do sangue, onde o pecado era julgado. E é nesse lugar que ele é reconciliado, então, o homem, através do sangue precioso do sacrifício. Para nós, apontando para o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Terceira porção de verdade que encontramos é a bacia de bronze. Levava o caminho da purificação e o caminho da santificação. Nesta bacia, o pecador era julgado, lavado pela água da purificação e também da santificação, pela água que o sacerdote lavava suas mãos e lavava também seus pés e também o seu rosto. Isso apontando também para nós hoje, quando nós nos aproximamos de Deus pela fé. Nós devemos passar por essa mesma experiência. Esta bacia, né, também simboliza a doutrina do batismo pelas águas, como nós vimos em Atos capítulo 2, 38 a 41. Todo crente deve passar pela purificação e pela santificação da água pela palavra. A quarta porção que nós entendemos de verdade aqui, que a porta de entrada para o lugar santo era chamado a verdade. Jesus, novamente, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esta porta de entrada chamada verdade nos traz, então, a doutrina da doutrina da plenitude do Espírito ou do batismo no Espírito Santo, a revelação ocorrida sobre o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Ao entrarmos, a quinta verdade, ao entrarmos então nesta porta do lugar santo, a primeira coisa que acontecia era que o sacerdote recebia a iluminação pelo candelabro de ouro. O crente, hoje, é o sacerdote que recebe luz, sabedoria, unção, discernimento através dos 7 Espíritos do Senhor na igreja e pela revelação, então, da palavra. Os 7 Espíritos do Senhor, que é o ministério do Espírito Santo de Deus, que usa a palavra e nos revela a vontade do nosso Pai. Jesus, apontando também para Jesus, a luz que ilumina a mente e o coração de todo o homem. A sexta porção de verdade de hoje é a mesa de ouro dos pães da presença. O caminho, então, para a comunhão, para a cura divina, para a saúde e para a vida, estavam, então, na mesa dos pães da presença. A cura, a saúde e a vida. Quando nós discernimos lá, né, o corpo do Senhor, tanto físico quanto espiritualmente, nesta mesa. Como nos diz, então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. É nessa mesa que nós vemos, então, o relacionamento, vivemos o nosso relacionamento de nova aliança com Cristo e também como membros do corpo de Cristo. A sétima porção de verdade de hoje é o altar de ouro do incenso, que era o caminho para a oração, para a adoração, para a intercessão, quando nos apresentamos então diante de Deus, do Senhor, as nossas orações, o nosso louvor e a nossa adoração sobem além do véu. Assim, este ministério é restaurado na igreja. Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração, em Marcos 11, 17. Novamente, a igreja é conduzida à adoração em espírito e em verdade.
amanhã nós traremos outras porções dessas preciosas verdades que aprendemos por meio dessa reflexão a respeito do tabernáculo de Moisés. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.